Eu gostaria de começar, se fosse possível. Eu passo a peteca. Obrigado. Eu não vou falar sobre a conferência de Zacarias, né? Eu vou tocar nisso aí, mas eu acho importante os irmãos que estiveram em São Lourenço também. O que eu percebi? Eu não estive em São Lourenço, né? Mas eu já tive contato com alguns irmãos que estiveram em São Lourenço e que ficaram profundamente impressionados com o que foi compartilhado lá. Eu consegui escutar, vamos dizer assim, a grande parte da primeira faixa. E é claro que os irmãos que estiveram na conferência poderão acrescentar alguma coisa. O que eu percebi, tanto na conferência de Curitiba e quanto nesta aí, apesar de aparentemente os temas serem diferentes, um é o livro de Zacarias, né? O outro é o Ministério do Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Mas, na verdade, o que eu percebo, né, é que nas duas situações o Senhor colocou um desejo dele que está expresso em Zacarias capítulo 1, versículo 3, que foi quase que o versículo tema da conferência, vamos dizer assim. Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E aí é uma situação que eu sinto que o Senhor quer, e assim como foi colocado na abertura lá em São Lourenço, não é apenas uma questão dogmática, como os irmãos, por exemplo, da igreja de Éfeso e Apocalipse tinham, mas é uma questão de a gente tornar aquele primeiro amor, aquele melhor amor, aquele coração totalmente voltado para o Senhor. Não apenas fisicamente ou apenas religiosamente, mas ele quer uma inteireza de coração. E a questão do Espírito Santo, pelo menos que eu percebi em conversas e o que eu escutei até agora, muito pouco, mas eu percebi que houve uma preocupação não apenas de haver um compartilhamento, uma mensagem sobre a questão dogmática do Espírito Santo, mas sim uma abordagem mais profunda no que tange a questão relacional, a questão experimental, né? Tanto da abordagem do Senhor Jesus, quanto da abordagem de nós, igreja, principalmente. Então, a questão toda, isso que eu estou falando, exatamente foi disso que eu não ia falar muito, porque realmente eu não desejo isso, mas é a questão desse tornai-vos vós para mim, que foi ficou tanto nos nossos corações lá em Curitiba. E eu acho que é esse desejo que o Senhor quer, sabe? Que nós tenhamos um coração de Mefibosete, um coração de que quando o rei chegar, a gente não está esperando as nossas terras de volta que foram tomadas, ou enfim, a gente não quer mais nem um lugar na mesa, a gente quer a própria presença do Senhor, sabe? O que me importa as terras se o meu Senhor já voltou em segurança? É aquele coração de Jacó, de agarrar mesmo e não deixar o anjo do Senhor partir sem abençoar. Eu não quero, não interessa, eu quero sua bênção sobre a minha vida, sabe? É aquele coração dos valentes de Davi, que ouve o suspiro do rei e vai lá arriscar a vida para buscar a água que o rei está querendo, sabe? Eu acho que isso que ficou bem marcado para mim, tanto em Curitiba, e aí sim, agora os irmãos que estiveram em São Lourenço e as irmãs podem acrescentar com mais rigor, com mais exatidão, se houve essa percepção realmente, né, que eu tive, né, pouco contato que eu tive com. É só isso aí que eu. Mas eu vou pedir ajuda dos irmãos. Tá bom, se deixar aqui, tá bom? Não, tem que chegar. Tem mais perto. Eu fico de perto. O irmão. Deixa aí, eu fico de perto. Mas,
vou pedir ajuda dos irmãos aí para me ajudar, tá? Uma coisa assim que ficou... Parece que foram mais ou menos... A conferência foi toda nesse versículo mesmo, né? Foram 3 sessões, se eu não me engano, falando sobre esse versículo. Mas uma coisa assim que me impressionou muito quando fala assim da volta, né, de tornar para o Senhor. Então muitos lá que voltaram, né, do exílio, né, da Babilônia, que voltaram para Jerusalém. Então, assim, às vezes estavam no templo, mas não estavam com o Senhor. Então, isso daí é que me tocou, ele chamou muito essa atenção nisso, assim, né? Às vezes o pessoal está, vamos dizer, trazendo para os nossos tempos, está na igreja, mas não está com o Senhor. Então, isso daí me tocou bastante, sabe, assim, né? Então, não adianta a gente você está no meio da igreja, está sua vida, mas e o seu coração, né? Aonde que está? Então, esse para mim também foi uma coisa que me marcou muito aí, né? Essa conferência. Ainda tocando só nesse versículo de Zacarias, não é nada para compartilhar assim, é só um pedaço que eu vi que era aplicável. Eu estava lendo Josué e aí no início mostra só o povo ganhando, né, dominando as terras que o Senhor já tinha prometido para eles, e estava sendo um sucesso total. Estava tudo dando certo até que chegou contra Ai. Aí o povo foi e espionar para ver como é que estava o inimigo e falar assim, essa aqui é baba para nós, a gente consegue, vamos lá. Aí o povo perdeu por um exército menor do que o deles. Aí ficou aquela coisa sem entender por que isso tinha acontecido, né? Aí o Senhor fala em Josué 7:13, 7:13, ele fala isso para Josué, fala para o povo, se eu não me engano. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aí Josué fala isso para o povo, e tem uma pessoa que... Acã, no 24, né? Acã, filho de Zera, que tinha realmente guardado prata e bens de uma outra batalha, que o Senhor não queria que fosse feito assim. Então, uma vez que isso foi retirado do meio do povo, né? Ele acho que foi até morto. O povo voltou a atacar Ai, e não só ganhou Ai, mas ganhou terras em volta, assim, né? Aí eu lembrei desse versículo de Zacarias também, né? Porque o povo se tornou a Deus e aí Deus possibilitou a vitória. Enquanto o povo não tirasse qualquer condenação que tivesse ali no meio dele, qualquer impureza que tivesse no meio, o Senhor não estava com eles. Mas umas vezes que eles voltaram ao Senhor, o Senhor também se voltou a eles. Bom, de fato, eu não estava pensando em necessariamente consumir ou falar muito tempo aqui, mas eu sei que os irmãos devem ter recolhido bastante, né, em ambas as conferências, não só nas conferências, mas também nos momentos que tem tido com o Senhor, né? Mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei, eu não sabia o que esperar do compartilhar de Zacarias, né? De fato não é um livro fácil, é um livro bastante difícil, né? Como já foi reportado, que entre os rabinos eles entendem que esse livro é mais difícil do Antigo Testamento. Mas graças ao Senhor pela luz que a gente tem, né? Com a vinda do nosso Senhor, então as coisas todas ganham clareza maior, né? Eu não vou repetir, mas eu vou falar daquilo que de um dos aspectos que me impactou e realmente gira. E esse versículo é um versículo muito importante, versículo 3 do capítulo 1. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que é importante, o pano de fundo, né, desse livro, é que
essas profecias elas foram proferidas por Zacarias, que era um jovem profeta, né? E foram proferidas para quem? Qual que era o público imediato? Certamente que é o Senhor que está falando, mas era exatamente para aqueles que haviam retornado da Babilônia. E nós sabemos que os que retornaram da Babilônia não foram todos, né? Talvez de 2 milhões e tanto, etc., voltaram apenas 50 mil. Esses são chamados remanescentes, né? São aqueles que, por algum motivo, o Senhor tocou-lhes o coração para que eles retornassem, para de fato reedificar o altar, né? A casa, o templo, né? E a cidade, reconstruir a cidade, porque eles entendiam, não sei o quanto, em que medida, mas eles perceberam e sabiam que Deus tinha um propósito em relação àquele local específico. E o que me chamou a atenção é que por que uma palavra tão direta e tão forte como essa é dita exatamente para aqueles que já tinham retornado? Eles já tinham retornado. Eles eram tão melhores que os outros, se a gente pensar assim, tão melhores, né? Tão acima da média, né? Que eles largaram a Babilônia com toda a sua beleza, riqueza e etc., né? Uma cidade cosmopolita, para poder ir para aquele monte de ruínas. Essa turma tão boa, mas o Senhor ainda vira para eles e fala assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é muito impressionante exatamente esse quadro que foi colocado diante de nós. Isso trouxe um grande impacto mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que retornaram, né, a atitude delas, apesar de fato eles terem um coração para o Senhor, né, de alguma forma eles se ensoberbeceram. E de alguma forma isso mostra como eles saíram ou se distanciaram daquele propósito puro e simples que o Senhor tinha desde o princípio para com eles. E de que eles pudessem ser um povo, ser de fato um testemunho do Senhor. O que significa isso? Significa que de fato eles representariam o Senhor, não porque em si mesmo eram alguma coisa, mas porque pela graça e pela misericórdia do Senhor eles estariam refletindo algo celestial, com todas as mazelas que eles pudessem ter, com todas as dificuldades. Mas aparentemente, né, como a gente sabe, com o tempo, os 16 anos que eles pararam, eles foram se distanciando e como não percebessem mais, né, o porquê deles terem voltado, o porquê que o Senhor de fato tinha algo tão especial no tocante àquele local, né, e ao propósito dele. E obviamente o paralelo foi traçado com a igreja, né? Então, se a gente trouxer isso para a linguagem, como diz a linguagem do Novo Testamento, de alguma forma a gente vê que o Senhor também, ao longo da história, né, o Senhor começou a despertar o coração daqueles que puderam enxergar um pouco mais do desejo, né, daquilo que de fato anelava o coração do Senhor. Então, a história é muito bonita, não vou discorrer por ela agora, mas a gente vê como é que o Senhor começa a despertar ao longo dela, né? Mesmo antes de Lutero, John Huss, tem tantos outros irmãos que ficaram de maneira talvez mais oculta, mas nos quais o Senhor operou esse desejo de que o Senhor pudesse obter neles, né, e pela misericórdia do Senhor, talvez através dele, alguma coisa que fosse o desejo, o centro do desejo do coração de Deus. E quando nós vemos a história, o paralelo é muito impressionante, é muito parecido, porque quando a gente olha esse remanescente, era exatamente esse remanescente que aguardaria o Messias, né? Isso que deveria estar aguardando o Senhor, a vinda do Messias, que foi a primeira dele. E a gente viu que eles se desviaram a tal ponto que quando o Senhor veio, eles não reconheceram o Senhor. Havia sim entre eles alguns que reconheceram o Senhor, que aguardavam o Messias, mas foram esses remanescentes, esses que de alguma forma entenderam um pouco do propósito do Senhor, que se desviaram tanto, e por meio de quem apareceu o judaísmo, não é isso? As coisas começaram a tomar uma forma tão consolidada do ponto de vista humano, com todas as regras, normas, etc., que exatamente aqueles que haviam percebido algo do Senhor, eles foram aqueles que criaram a religião do judaísmo. Não é impressionante isso? Isso é uma coisa que
realmente me chama muita atenção e, sem dúvida nenhuma, é algo que, quando a gente considera a história da igreja, nos deixa bastante chocados. É impressionante. Então, quando eu leio esse versículo, eu vejo exatamente isso, que de fato é apenas pela graça e pela misericórdia do Senhor. A soberba desses remanescentes foi o que fez com que eles se desviassem ao ponto que desviaram daquilo que era o propósito do Senhor. Alguma coisa que eles criaram aparentemente muito boa do ponto de vista deles, mas completamente distante daquilo que o Senhor desejava. Muita complicação, regra sobre regra, né? Tantas normas, né? Tudo que envolve o judaísmo. Aponta-se até os fariseus, né, que seguem de uma maneira bastante fiel aquilo que os escribas interpretam nisso, eles seguem uma interpretação que nem eles mesmos têm a realidade. E quando a gente traz isso para a linguagem do Novo Testamento, quando a gente vê isso nos dias de hoje, não é exatamente isso que acontece, não é exatamente isso que aconteceu. O quanto que nós, de fato, nós, todos nós irmãos, não somos daqui não, que de alguma forma, talvez em algum ponto, perdemos a percepção correta daquilo que é o desejo, daquilo que realmente está no coração do Senhor, no tocante a nós. Isso fala da nossa responsabilidade, daqueles que pelo menos conseguem perceber do Senhor o desejo do coração dele, ou seja, o que importa? O que era importante? Por que aqueles remanescentes voltaram? Porque Deus tem um propósito. Deus deseja alcançar algo e Deus vai alcançar. E foi por isso que Deus despertou o coração daquelas pessoas, para que eles pudessem retornar para aquilo que era o desejo do coração de Deus. E essa também tem que ser a nossa questão, a nossa pergunta. Essa tem que ser também, eu acho, a minha pelo menos, não quero colocar peso sobre os irmãos não. O que de fato é o coração do Senhor? Qual que é o desejo dele? Nos dias que nós vivemos hoje. Algumas vezes o irmão Cristo mencionou, e isso é um fato que muitas vezes nós esquecemos. É maravilhoso nós estarmos aqui nesse sábado à noite podendo compartilhar a palavra, é muito gostoso, é muito precioso. Mas nessa cidade existem tantos outros irmãos, muitos irmãos, mas também existem tantas outras almas que não conhecem o Senhor. E esse peso, os irmãos não entendem, é claro, quem somos nós, né? Mas o peso espiritual disso tem que estar conosco, não só dos irmãos que estão aqui não, nessa sala não, certo? Mas dos irmãos e irmãs, aqueles que foram redimidos pelo Senhor, nessa cidade. Esse peso das almas dessa cidade tem que estar sobre os nossos ombros, a nossa responsabilidade para com elas é muito grande. Muitas vezes talvez nós não nos demos conta, né, no nosso dia a dia, o destino de quem não conhece o Senhor é terrível. E o Senhor precisa despertar em mim, eu falo em mim, realmente uma paixão por essas almas. Estudar a palavra é muito precioso, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. De fato, nós temos que conhecer a palavra, estudar a palavra, aprofundarmos nela, mas nós não podemos deixar de lado essas almas. Como é importante que nós possamos, de fato, que o Senhor possa ganhar em mim realmente esse amor por essas almas perdidas. Então, por um lado, quando o Senhor fala desse remanescente, traz esse remanescente, não é simplesmente para que eles possam ficar ali igual um bibelô, enfeitando uma cidade, ou com um templo bonito, com uma cidade bela, com um muro maravilhoso, simplesmente para poder enfeitar. O propósito de Deus não é restrito a isso, não, de maneira nenhuma. Quando o Senhor fala no testemunho dele, é algo que tem a característica, o caráter dele aqui nessa terra, que represente o Senhor na sua característica, no seu caráter. E a gente sabe que Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o amor de Deus, Deus enviou o seu Filho exatamente para poder ganhar um mundo perdido. Então esse é um aspecto importante, nós não podemos deixar de esquecer, nós não podemos deixar de lembrar, nós temos que nos lembrar disso continuamente. Esse peso, se você não tem, se eu não tenho, nós precisamos pedir que o Senhor realmente nos dê. Não é um peso para que nós nos sintamos culpados, não peso de culpa, não, para que você fique, não estou culpado disso, não, mas sim um genuíno amor por essas almas. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa essencial que toca o coração de Deus. Então isso para mim chamou muita atenção,
Então, assim, qual que é o propósito? Nós estamos nos reunindo aos sábados aqui, com qual propósito? É maravilhoso, claro, nós queremos de fato conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. Nós queremos de fato lembrar do Senhor. Isso é muito precioso. Mas, irmãos, só isso não basta. Eu não quero de maneira nenhuma dar uma palavra que pese os irmãos, não. Eu estou querendo nos encorajar, certo? Para a gente levantar os nossos olhos e vermos que realmente o Senhor deseja algo. E o Senhor quer alcançá-lo. Né? E cada um de nós que foi redimido pelo Senhor, nós somos uma parte disso. Não somos melhores do que ninguém, do que nenhum outro irmão nessa cidade. Somos um. Apesar de estarmos em tantos lugares diferentes, somos um porque fomos redimidos pelo mesmo sangue. Mas que o Senhor possa ganhar o nosso coração para que nós possamos enxergar com clareza o propósito dele. Então, eu não quero tocar em questão pessoal, né? nem história ao longo do tempo aí não. Mas, com frequentemente, a gente percebe que quando se fala da igreja, muitas vezes, ou a visão da igreja, a pessoa às vezes está falando de uma forma de reunir, ou de uma ordem, uma estrutura. Não estou dizendo que essas coisas não existam, claro que não, mas é o que fica, muitas vezes. Ou seja, quando alguém diz talvez tenha visto algo do Senhor, que tenha enxergado o propósito de Deus no tocante à igreja, talvez as pessoas, né, muitos irmãos, não sei, não quero julgar também, não, mas a impressão que passa é que talvez enxerguem apenas uma forma, a estrutura. Mas o Senhor está interessado na realidade. E quando o Senhor fala aqui, tornai-vos para mim, esse é um ponto que eu acho que é a chave. Eu acho não, nós temos visto que é a chave. E é muito claro para mim, porque na linguagem do Novo Testamento, eu vou só voltar para os irmãos conhecem esse versículo, mas nós vamos ver lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2. Eu vou começar a ler, os irmãos vão se lembrar, já sabem, tenho certeza que os irmãos já sabem do que eu estou falando. Né, mas vamos ler. Apocalipse capítulo 2, primeira igreja. O Senhor fala com Éfeso. Né? Era uma igreja preciosa, como todas são. Mas o Senhor fala no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. A gente lembra isso de Éfeso, mas aí o Senhor fala assim: 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, fala: tornai-vos para mim, não tem. Quando fala tornar na linguagem matemática é uma rotação. Você está girando. Voltar significa que você talvez estivesse em uma determinada direção, provavelmente é o que estava acontecendo, e o Senhor fala assim: torna, vira, gira. E é o caso que está falando aqui em Apocalipse também. Quando fala assim: lembra-te de onde caíste. Houve algum evento, houve alguma coisa que aconteceu, uma descontinuidade no prosseguir, no caminhar, como aconteceu com aqueles remanescentes. E a gente sabe que o remanescente, na linguagem do Novo Testamento, são os vencedores, não é isso? Houve essa descontinuidade, que faz com que o Senhor fale agora: lembra de onde você caiu. Houve uma ruptura no prosseguir. Alguma coisa aconteceu. E ele está falando assim: lembra. Ou seja, você está falando lembra porque esqueceu. E é muito fácil mesmo, você nem percebe. E a gente nem percebe. Quando isso aconteceu, o Senhor fala assim: lembra. Então a primeira coisa que tem que fazer é lembrar. Porque aconteceu. E fala o quê? Arrepende-te. Arrepender é exatamente isso. Essa mudança de direção. É tornar. Arrepender é isso. O tornar lá de Zacarias não pode acontecer a menos que haja um arrependimento. Como alguém torna ao Senhor? Por que significa arrependimento? Porque se ela estava indo numa direção, ela tem que arrepender daquela direção que ela está indo. Ela tem que voltar. Não sei quantos graus significa isso. Não sei em qual direção que é. Mas é uma mudança de direção. E certamente é uma direção que ela é para cima. Não é voltar para trás. Mas é voltar para o Senhor. Então, assim, esse aqui é o primeiro lugar que a gente encontra isso. Mas é só aqui? Não, né? Onde é que a gente acha mais isso? Você sabe? Tiago. Não, nas cartas ainda. Odisseia, né? Arrepende, Vamos lá, os irmãos podem olhar agora aí. Pergunta 16. Não, o que diz lá? Achou igual? Claro, 16 tem. Portanto, arrepende-te. Tá vendo?
21 também tem. Ó, o 21 também tem? Olha só. Então, observa bem que essa palavra, irmãos, é uma palavra para mim, mas é uma palavra para nós, é uma palavra para hoje, né? Eu acho que o Senhor, né, o Senhor, da mesma forma que falou para aqueles remanescentes lá na época de Zacarias, o Senhor fala, e fala com a igreja dele hoje também. E essa é uma chave importante. E como é importante, né, que nós permitamos, de fato, ser purificados com a lavagem da água pela palavra. Só assim que a gente pode enxergar, né, de fato, se, com certeza, né, caímos. Ou seja, se nós desviamos daquilo que era o propósito original de Deus, daquilo que Deus deseja, de fato. O que interessa ao coração de Deus. Essa deve ser a nossa ocupação, essa deve ser a nossa preocupação. E no instante que deixe de ser, é exatamente quando nós caímos. Então nós temos que lembrar. O Senhor nos encoraja, né? O Senhor nos exorta a lembrar e nos arrepender. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou falando isso, sim, porque de fato isso me chamou muita atenção. Não é nada que nós desconheçamos, mas como isso é importante, né? Que nós estejamos atentos, da mesma forma que o mesmo remanescente, né? Aqueles que foram os grandes pioneiros, né, em sair de Babilônia e voltar, aquele minguadinho de gente, lutar, né, e trabalhar para poder edificar. O senhor veio depois. Foram cerca de. Malaquias e aí. Quanto tempo mais foram? 400 anos. Foi mais. Foi mais. Então esse remanescente cresceu muito e. Não, certamente o remanescente cresceu, mas o ponto é exatamente isso. Foram eles. Não foram os que ficaram na Babilônia que causaram a confusão. O judaísmo não foi criado na Babilônia. O judaísmo foi criado exatamente por aqueles que haviam visto algo do propósito do Senhor. Mas hoje Já não existia, não? Oi? Não existia não, ele foi criado nessa época, uns 400 anos. E o ponto é esse, não é nem questão de quando foi e deixou de ser criado o judaísmo. O ponto é que é uma realidade espiritual que eu estou falando aqui, ela é importante. Porque esse ponto de que de fato o remanescente ter voltado e visto alguma coisa do que o Senhor desejava, que era de fato ter Belém, Jerusalém, para que o Messias pudesse vir. A mesma coisa o Senhor nos chama hoje. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um desejo, o Senhor tem um desejo no coração dele. E é isso que tem que ocupar o nosso coração. Pelo menos tem que ocupar o meu coração. Porque foram eles que, por causa deles, esses pioneiros, que o Senhor pôde de fato vir. Se Jerusalém tivesse sido reconstruído em Belém, como é que o Senhor viria? Porque a profecia falava claramente que tu, Belém, Efrata. Estava lá. Belém estava destruída. Se eles não voltassem, aquela cidade não teria sido reedificada. Então o Senhor tem um propósito. Então, eles voltaram não foi simplesmente para poder terem casas num lugar, ter as suas próprias habitações ou as suas próprias coisas, mas foi por causa do propósito do Senhor. Então, isso é que é o que me chamou a atenção e me chama a atenção até hoje. Então, quando a gente olha a história da igreja, a gente vê, infelizmente, quantas vezes essas coisas aconteceram. De pessoas que de fato enxergaram algo do Senhor, viram algo que era o propósito do Senhor, no tocante àquilo que é chamado da restauração. E quando a gente olha hoje, o que isso tem? Será que o Senhor alcançou o propósito dele? Né? Para mim, a resposta, ainda não. Aos poucos, o Senhor vai obter o que Ele quer. Não tem, da mesma forma que Ele obteve Jerusalém, que Ele obteve Belém, obteve toda aquela... Ele obteve, né, o altar, Ele obteve o templo, Ele obteve os muros, o Senhor obteve aquilo tudo. O Senhor vai obter o que Ele deseja. Ele vai obter. A questão é, eu vou contribuir para isso ou não? Como, né? Se de fato enxergo algo do propósito de Deus, meu coração tem de ser de fato satisfazer o coração dele e fazer aquilo que ele quer, no sentido de que o propósito dele seja alcançado. E coletivamente isso deve ser também. Então o nosso coração, quer dizer, né, deveria caminhar nessa direção. De fato, de que o Senhor possa alcançar o propósito dele, que pela misericórdia dele, toda vez que o Espírito Santo tocar no nosso coração, de que nós tenhamos de fato desviado desse propósito, que pela misericórdia dele nós possamos arrepender e tornar ao Senhor. Essa palavra não é só a palavra para o remanescente, é uma palavra para nós hoje. É a mesma palavra que o Senhor falou, é tornar. Arrepende e volta. Arrepende e volta. A gente tem que arrepender e voltar.
Porque se, de outra forma, né, nós vamos estar atrasando a vida do Senhor. Se é que nós temos esse poder, mas parece que de alguma forma a gente tem atrasado, né? Então, quando a gente olha a nossa situação de irmãos e irmãs, né, que como nós precisamos, eu não sei, pelo menos, desculpa estar incluindo os irmãos da minha fala aqui, certo? Mas porque isso aqui é alguma coisa que eu acho que é muito importante para mim, não é só de hoje, mas como é importante nós possamos enxergar, em primeiro lugar, que cada um de nós está aqui hoje, somos apenas um no meio de muitos irmãos, sem voltar àquela discussão do posto ou deixou de ser posto, mas somos um no meio de muitos irmãos aqui nessa cidade. E como nós devemos ter o nosso coração do Senhor, para que o Senhor possa, de fato, alcançar esse propósito dele. E se em nós, né, há uma necessidade de lembrar e arrepender e voltar, que nós possamos fazer isso. Mas que nós possamos orar pelos nossos irmãos também, né, para que o Senhor possa ganhar essa realidade. E para que assim a gente possa, de alguma forma, apressar a vinda do Senhor aqui. É o que Pedro nos encoraja a fazer, né? Apressar a vinda do Senhor. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa nesse aspecto, né? Porque de fato, apesar de ler tantas vezes, né, o livro de Zacarias e reconhecer que era um versículo importante, mas não tão central quanto de fato se ganhou para mim durante aqueles dias, né? Então, assim, que o Senhor possa ganhar em mim, em nós, né, uma percepção correta, uma visão dele, né, e daquilo que é o coração dele, nos dias em que a gente vive. E que pela misericórdia dele, né, nós possamos estar entre aqueles que de fato trazem o Senhor, né, e cumprem o seu propósito, né, da maneira mais simples possível, segundo a graça e a misericórdia dele. Então esses foram só esses poucos pontos que eu queria trazer para os irmãos. Eu não fui nem em Curitiba e nem em São Lourenço. Mas há um mês atrás houve uma conferência lá nos Estados Unidos. Quem falou foi o irmão Stephen, o Dana e o Lance Lambert. O tema, eu acho que ouvindo os irmãos compartilharem, parece que é como se o Espírito estivesse falando para a igreja mesmo. Em vários lugares, e o tema era sobre o reino. Eu não ouvi todas as fitas, eu ouvi só as mensagens, nem tem fita mais, né? As mensagens do Lance Lambert. Era sobre o reino. O Dana falou sobre o rei e o Lance Lambert falou o caráter do reino. E isso me impressionou muito, porque acho que tem tudo a ver com Pedro e com essas mensagens todas que foram faladas nessas conferências. O irmão Lance Lambert está falando que é claro que tudo aquilo que o Dana está falando sobre o rei, é claro que é o caráter do reino, né? E aquilo que o rei tem que ser expresso no reino. E ele pegou alguns pontos só, né, da vida do Senhor Jesus, né, como ele tinha compaixão, o amor que ele tinha, o serviço dele, a humildade. Isso tem que ser achado na igreja. Eu me lembro, assim, alguns anos atrás, que o próprio Lance Lambert compartilhou um negócio dos 7 candeeiros lá de Apocalipse, né, aquele candelabro com 7 braços. Ele falando o seguinte: se a igreja é aquilo, não é uma peça de decoração para a gente pôr em cima do armário ou em cima da mesa para enfeitar. Ele tem uma utilidade. A utilidade dele é brilhar no escuro. E se ele não estiver brilhando no escuro, não serve para nada, né? Então, voltando à mensagem do Lance Lambert, então ele falando assim que o Senhor busca o mesmo caráter do Senhor Jesus tem que ter na igreja, né? E o reino vai expressar esse caráter. E ele usou aquela passagem, uma delas foi do samaritano, que está em Lucas 10, 33, que a gente sabe muito bem a história, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Então ele estava mostrando como o Senhor
ele era movido de compaixão. E ele deu alguns exemplos. Voltando aqui no samaritano, ele falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Possivelmente aquele samaritano deve ter passado a noite em claro cuidando daquele homem que ele achou na estrada, né? Mas quando o Senhor ele curava leproso, tudo, gente, o leproso tinha que morar fora da cidade, não era isso? Então, ele não podia entrar na cidade. Se o Senhor encontrou o leproso e curou ele, é porque ele foi em busca do leproso, para um lugar que ninguém ia. Então, ele falando que esse tem que ser o caráter daquele cidadão do reino. Então, ele começou a falar da história da igreja, que eu acho que tem muito a ver com isso aí que vocês estão falando. Que toda vez que o Senhor tenta restaurar, né, trazer os seus filhos de volta ao desejo do coração dele, uma coisa que sempre acontece, então ele foi falando, dando vários exemplos na história da igreja, é que há uma mudança em torno dos irmãos. A cidade muda. Então ele estava falando de quando o Senhor levantou, tipo John Wesley. O John Wesley foi levado a pregar aos mineiros lá da Inglaterra. E como que aquilo contaminou a Inglaterra toda, né? Então, aquela luz não ficou escondida, tinha que brilhar e atingir. E a mesma coisa a ver com esse homem na estrada, né? Você vê o sacerdote, vê o levita, passou e não fez nada, mas movido de compaixão, ele foi e tocou o que estava ao redor. Não é só para a igreja, mas o mundo tem que ser afetado. Daí, essa parte que eu fiquei muito chocada, sabe? O que o irmão falou. Ele falou o seguinte: o Senhor, toda vez que ele levanta, né, chama para voltar até ele, e a resposta, a consequência é essa mudança radical que atinge todo mundo, né, os perdidos. Mas quando começa a haver o declínio para-se de atingir o exterior, não, né? E a outra coisa é o seguinte: a tendência é se tornar uma religião. Nossa, isso assim para mim, sabe como? Eu fiquei muito chocada com isso. Então eu vejo assim, e daí por que tem a ver com Pedro? Porque o irmão falando o seguinte: para o Senhor imprimir o caráter de Jesus em mim, que é o caráter do rei em mim, é só por meio de tribulação. Por isso que tem a ver com Pedro, né? Às vezes a gente resiste tudo, nós não temos naturalmente o caráter do rei, né? Até ele usou um exemplo do Austin Sparks, que aquele versículo que fala que a gente vai ser transformado de glória em glória. O irmão costumava falar o seguinte: na realidade nós vamos ser transformados de tribulação em tribulação. Então, quando a gente resiste às tribulações que a gente está passando e pede para o Senhor tirar, né, nos livrar, são elas que vão nos tornar, né, produzir em nós o caráter do rei. E uma das facetas desse caráter é essa compaixão pelo mundo perdido, né, que ele vai até o mundo perdido. Agora, se eu amanhã quiser sair na minha força em busca do mundo perdido, realmente eu acho que não é esse o caminho, mas isso é consequência da vida do Senhor em mim, né? Isso me faz lembrar João 15, né, que fala que ele é a videira, e se o ramo estiver nele, vai produzir fruto. Isso é uma coisa natural. Então, se não está produzindo, tem alguma coisa errada, não com ele, mas deve ser comigo, né? Então eu fiquei impressionada como que tem a ver, né, ligando tudo, e mesmo esse estudo de Pedro, né? Então, assim, para mim mudou um pouquinho a minha visão, sabe? E que a gente possa estar ouvindo o que o senhor está falando para a nossa geração, né? Porque realmente a gente ter só a teoria não está surtindo efeito. Não, eu vou falar, eu ter só a teoria. Patrícia, mas quanto a isso que você falou, que se a pessoa assim, se disponibilizar, se colocar diante do Senhor no senhoragem? Eu estava falando desses irmãos, que nem o Mário está falando, não, né?
É que eu tô esperando o livro. Que o Senhor, ele, assim como ele já agiu, assim, muitos irmãos que se colocam mesmo diante do Senhor com singeleza de coração mesmo, assim como Isaías, eu vou até ler um versículo aqui, Isaías 6, vou ler a partir do 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí, vou continuar também. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois ele, vai e disse a esse povo. Parar aqui. Isso me lembrou, o que você falou, acabou me lembrando também uma outra coisa que eu estava pensando já em falar, que foi dessa disponibilidade, tanto que o Isaías teve, quanto lá em Zacarias, o Josué teve. Porque lá em Zacarias, no capítulo 3, fala assim, que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. De certa forma, ele estava aqui, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. E aí o anjo do Senhor, ele meio que intercede pelo sumo sacerdote Josué e fala assim, fala a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, de certa forma, tanto Isaías quanto Josué e nós mesmos estamos sujos, né? Assim, temos lábios impuros, estávamos com as vestes, né, sujas, e se a gente tiver esse coração de se colocar diante do Senhor, dispostos ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? O Senhor, ele vai, como ele faz com Zacarias, né? Ele trata desses lábios impuros de Isaías, e assim também no caso do sumo sacerdote Josué, ele mais para frente, ele vai dar trajes festivos para o sumo sacerdote Josué, vai colocar uma mitra limpa na cabeça dele, mais para frente ainda vai colocar aquela coroa na cabeça dele, ainda faz uma promessa para o Josué. Fala assim, se andares os meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também tu guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. E também mais para frente, lá no capítulo 6, em Zacarias, fala assim, e Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, falando a direita, né, do Senhor, e haverá entre os dois o conselho de paz. Então, acho que se a gente se disponibilizar mesmo a pequenas ações mesmo, se colocar diante do Senhor mesmo para, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai agir mesmo, né? Ele não precisa de grandes coisas, não, só um coração disposto mesmo. Esse mês também eu não fui em nenhuma conferência, mas eu tenho... Mas eu tenho compartilhado muito com a minha irmã, que é nossa irmã, sobre... A gente tem compartilhado muito sobre a necessidade da gente se voltar, assim, para a palavra de Deus, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Se tornai-vos a mim, né? Se voltar, assim, para o Senhor, porque o Senhor fala na palavra dele, né? Porque a gente vive uma época de tanto, a gente estava conversando, é tão sério, assim, as coisas que a gente vivencia nessa época, né? De engano, de mentira, de falsidade, que às vezes a gente
tende muito a cair para os extremos, né? Extremos mesmo, de, por exemplo, de não servir, porque o serviço é todo misturado, né? A gente vê um evangelho muito misturado com uma pitada mesmo de lei, então a gente cai nos extremos, de às vezes rejeitar algumas coisas que a palavra de Deus tem para nós por causa do cenário que a gente vê ao nosso redor, né? E me chamou muita atenção isso, e o Senhor tem assim me mostrado quantas coisas da palavra dele que às vezes eu deixei um pouco de lado, porque em vez de me encher mesmo da palavra e do que ele tem, a gente enche nossos olhos com o que a gente está vendo de errado, né? Na própria igreja, entre os próprios irmãos, na nossa própria vida, em tudo, né? E da gente mesmo se alimentar da palavra e como fala mesmo, né? Ser cheio do Espírito Santo, porque é o único jeito da gente andar com Deus é sendo cheio do Espírito Santo, né? E eu acho que nossa questão hoje é que às vezes a gente está vivendo um tempo mau mesmo, que o mundo às vezes suga tanto a gente, o nosso conceito é tão mundano ainda sobre tantas coisas, e ao mesmo tempo quando a gente olha assim para a igreja, a gente vê tanto, mas o Senhor não está errado, né? A palavra de Deus continua a mesma, o que Ele tem para nós continua sendo o mesmo, a gente precisa de uma vida de comunhão, a gente precisa dos irmãos, né? A gente é uma família, isso tudo está na palavra. Então a gente precisa se encher disso, encher nossa mente do que o Senhor fala, né? E até assim, eu coloquei diante de Deus, eu quero fazer, entre aspas, assim, um jejum de informação até, sabe? Eu não quero saber de nada. Porque às vezes essas coisas ficam até chateando a gente, e a mente da gente se enche mais disso do que da palavra de Deus. E não é isso, né? Que a gente tem que se encher da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. E não informação, e não más notícias, e não e como que isso desanima a gente, né? A gente estava até compartilhando questão de curas mesmo, né? A gente vê engano em relação a isso, mas o Senhor tem feito isso também. Então às vezes a gente rejeita, às vezes a primeira reação quando a gente adoece ou tal, não é clamar a Deus, né? Quando um filho meu gripa, a primeira coisa que eu faço é ligar para o pediatra, né? E cadê a simplicidade de chegar para o Senhor e colocar diante dele primeiro a situação, né? Então, como que a gente precisa voltar mesmo para o Evangelho, né? E eu não achei o versículo, mas os irmãos podem me ajudar. Fala que o reino de Deus é alegria, gozo, justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo, é isso? Então, pra gente, e é isso que o Senhor tem para nós, é uma vida de paz, né, de alegria no Espírito, né, e não não é esse deserto, e mesmo em meio ao deserto ele tem alegria, né. Eu tô atrasado um ano, terminei de ouvir agora a conferência de Curitiba do ano passado, quando o irmão Christian falou de cantares, né, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão do vinho, né, que o mundo, a gente precisa chegar à conclusão seguinte: acabou o vinho. Mas a gente não vive sem vinho, ou seja, sem alegria, né? E o Senhor tem uma vida de alegria pra gente, no Espírito, né? Então o Senhor tem me mostrado mesmo para me voltar para a palavra dele, para o que ele fala, e não porque está acontecendo ao nosso redor. Mas teve uma questão assim que o Christian tocou também que de certa forma me impressionou, que toda essa questão assim, envolvendo o livro de Zacarias e até os livros posteriores a ele são que tipo assim, o propósito mesmo que Deus tinha, que se não tivesse Jerusalém, se não tivesse o reino terrestre mesmo estabelecido, não teria o lugar ali para o Filho de Deus nascer, né? Vamos dizer, toda a história assim, que você vê nos evangelhos, grande parte dela se desenrolou ali, parte da Galiléia, regiões próximas, até a questão da reconstrução do templo,
em que Nosso Senhor ia estar lá naquele local. Então, assim, eu vi mesmo esse cuidado que Deus teve de preparar tudo mesmo para a vinda do Senhor. E preparar essa tão grande salvação mesmo que ele tinha na mente dele, né? Às vezes a nossa visão é muito limitada mesmo, só que o Senhor ele já está olhando lá na frente mesmo, né? Ele está com o propósito dele é muito mais além, muito mais do que a gente pode pensar, né? Então, quando ele falou mesmo dessa questão da reconstrução do templo, de que tudo isso era necessário mesmo para que o Filho de Deus viesse, para que Jesus viesse a essa terra, e pudesse realmente ser um mestre também, um tutor, né, nos ensinar, mas também morrer ele naquela cruz por nós. Então, esse foi um dos pontos que me chamaram muita atenção, assim, que me tocaram. E o outro foi um versículo em Zacarias, que é no capítulo 4, verso 6. Que fala assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo me impressionou muito mesmo. Essa questão, acho que vai até o Mário mesmo, que falou às vezes a gente, não sei se foi a Patrícia, de querer assim, fazer pela nossa força, pelo impulso, assim. E pelo menos para mim isso dura poucos dias talvez e acaba em falha mesmo, em queda. Mas assim, a gente tem que realmente entregar mesmo para o Senhor, né? Eu falo isso para mim, de render mesmo, falar como João Batista mesmo, que convém que eu diminua, né, e que ele cresça, eu diminuo. João Batista fala. Eu acho que essa tem que ser a minha fala para o Senhor dia a dia, que o Rafael, né, que a carne, assim, o meu homem mesmo possa estar sumindo, para que ele possa estar vivendo, ele possa estar crescendo. Porque se não for pelo Espírito de Deus, pelo mover do Senhor mesmo, não tem como nada acontecer, não tem como prosseguir mesmo. Tanto para ser luz nesse mundo, porque ele é a luz, né? Que luz que a gente vai ter? A gente tem que pedir para o Senhor estar realmente lapidando essa pedra que nós somos, formando essa pedra preciosa em nós, para que essa luz que está dentro possa ser mostrada para as pessoas que não conhecem o Senhor mesmo. Damos-te graças, Senhor, nessa noite pela Tua Palavra e nos submetemos ao Senhor pedindo que, pelo Teu próprio Espírito, o Senhor venha firmar essa palavra em cada coração. Senhor, Tu sabes como dependemos de Ti, como carecemos de realidade. E, Senhor, só o Senhor pode nos conceder essa realidade, mas o nosso desejo, o nosso coração, é que o Senhor alcance tudo o que o Senhor deseja. E sabemos, Senhor, que isso tem um custo. Senhor, nós pedimos graça para podermos, Senhor, enfrentar e olharmos para Ti e prosseguir de uma maneira agradável e aceitável, Senhor. Obrigado, porque de fato, Senhor, não é pela nossa força, mas é pelo Teu Espírito. Então, Senhor, que o Teu Espírito possa ganhar espaço em cada um de nós. Que possamos receber de bom grado o Seu trato em nossa vida, Senhor, a Tua cruz em sobre nós, para que o Senhor ganhe esse espaço. Te bendizemos, Senhor, nessa noite, pedimos, Senhor, nos abençoe ainda, Senhor, na comunhão que teremos, o Senhor possa nos conduzir, Senhor, de volta aos nossos lares em paz. Amém. Senhor, e lembramos mesmo das muitas vidas que estão nessa cidade. Pedimos, Senhor, nos dê graça, Senhor, para falarmos o Teu bendito nome, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado para com todos, da Tua obra consumada na cruz. Senhor, que saibamos reconhecer e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos der. Oramos pelas autoridades, Senhor, dessa cidade, Senhor, e também pedimos para que o Senhor conceda àqueles que são Teus vida tranquila, Senhor, vida pacífica por aqui, Senhor. Grande esse mistério, Senhor, para nós, mas nós assim nos colocamos diante de Ti. E oramos para que o Senhor mova, o Senhor tenha mesmo um testemunho verdadeiro, Senhor, nessa cidade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.